Olá, meus amigos. Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Você que está aí do outro lado da tela, com certeza deve lembrar do Orkut. Não vem pra cima de mim com essa conversa de que não era da sua época. Não venha me chamar de velho dentro do meu vídeo, porque com certeza é assim da sua época e você lembra. Dentro do Orkut tinha uma comunidade chamada Nunca Li Dostoiévski. E hoje eu vou falar sobre o livro que me fez sair dessa comunidade. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Antes de falar sobre o livro propriamente dito, eu queria que você clicasse aí no botão de curtir, fizesse seu comentário se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler esse livro, quais foram as suas impressões, se você gostou ou não desse livro, se você quer me sugerir algum livro, alguma leitura ou alguma resenha, talvez já tenha lido algum livro que você gostaria de ouvir a resenha, então deixe aí nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que isso vai ser muito importante para mim. Antes de explicar propriamente o livro, eu queria falar que eu não vou entrar tanto em todas as discussões a respeito desse livro, porque literatura russa é uma literatura muito complexa, especialmente a literatura em Dostoiévski, porque ele sempre está fazendo alguma analogia à sociedade, a alguma coisa que estava acontecendo naquele momento na sociedade russa, e é muito difícil você pegar tudo o que está acontecendo e explicar os pormenores assim numa resenha de livro. Então, falando especificamente a respeito de Crime e Castigo, é um livro publicado em 1860, então é mais um livro que já passou no teste de tempo. Se ele está esse tempo todo influenciando diversos pensadores ao longo da história, é um grande sinal de que esse é um bom livro. E se ele sobreviveu esse tempo todo, muito provavelmente ele sobreviverá muito mais tempo ainda. E é um livro que, como o nome diz, conta a história, uma história que vai do crime ao castigo. Então, se tem uma coisa que você não pode reclamar nesse livro, é spoiler. Primeiro que ele é já bastante antigo, e segundo porque o nome do livro já explica o que vai acontecer na história. Então esse livro, ele é a respeito de um jovem chamado Raskolnikov. Raskolnikov é um jovem por volta dos seus 24 anos que, por causa da crise financeira vivida por ele e pela família, precisa abandonar seus estudos. Raskolnikov era meio que sustentado pela mãe e pela irmã. O livro não cita quem era, não fala nada a respeito do pai de Raskolnikov, cita a mãe e a irmã. E a mãe e a irmã dele acabavam sempre enviando dinheiro para ele. E ele também, por ser aluno da faculdade, dava aulas particulares. Então, o que acontece é que, por causa da crise financeira, a mãe e a irmã se viram impossibilitados de ajudar. Ele acabou perdendo alguns alunos e precisou deixar a faculdade, sair da faculdade. E o próprio fato dele sair da faculdade acabou piorando ainda mais a situação dele com os alunos, fazendo ele perder ainda mais alunos. Então ele acabou vivendo num quartinho inóspito, num lugar muito pequeno, um quartinho muito pequeno que não tinha praticamente nada, e ele passou a viver uma vida muito pobre. Só que embora o Raskolnikov viva num quartinho pequeno e que esteja passando por uma crise financeira e tudo isso, ele é um cara com uma inteligência acima da média. Ele é um cara que posteriormente no livro a gente vai conhecer que ele chegou a escrever um artigo para um jornal. Então ele é um cara que tem uma inteligência acima da média. Então o Raskolnikov, que é esse jovem
com uma inteligência acima da média, com uma capacidade cognitiva acima da média, ele desenvolve uma teoria. E a teoria de Raskolnikov era de que algumas pessoas são superiores às outras. E por serem superiores às outras, elas podem tomar decisões de quem vive, quem morre, e ele baseia a sua teoria nos grandes homens da humanidade, como Napoleão. Ele era muito fã de Napoleão, Alexandre o Grande. Então ele diz que essas pessoas, elas nunca perguntavam se elas podiam matar alguém ou não. Essas pessoas, na visão dele, elas tinham um conhecimento superior, então elas tinham todo o direito de decidir quem vivia e quem não vivia. Então, o Raskolnikov, ele tinha a si mesmo em grande estima. Ele pensava muito bem a respeito de si. Então, ele se incluía nessa categoria de pessoas que são acima, que na teoria dele poderiam decidir quem vive e quem morre. Então, o Raskolnikov, como ele vê a si mesmo como um ser superior, ele começa a bolar um plano para colocar essa sua teoria em prática. Como ele está em crise financeira, ele acaba pegando alguns objetos que ele tinha e penhorando com uma mulher que era uma mulher terrível. Uma mulher que emprestava dinheiro para as pessoas a juros, e ela era uma mulher muito ruim. Ela tinha a fama já de ser uma mulher muito ruim. Raskolnikov cataloga essa mulher, classifica essa mulher como se ela fosse um piolho da humanidade. Então ele pensa assim, já que ela é um piolho, eu posso tranquilamente eliminar essa mulher. Então ele começa a bolar esse plano de colocar a teoria dele em prática com essa mulher usurária. Porque ele pensa que, primeiro, ninguém vai sentir falta dessa mulher. E segundo, ele está fazendo um bem para a humanidade. Porque essa mulher é tão ruim que a morte dela vai representar um bem para a sociedade. Então ele bola o plano, ele empresta objetos, ele penhora objetos com essa usurária a troco de dinheiro para se sustentar. Ele invade a casa dessa usurária e mata a mulher na machadada. Só que, enquanto ele está matando a usurária, chega a irmã da usurária. E, como ele foi pego ali em flagrante, ele acaba ficando meio desesperado e acaba também matando a irmã da usurária. Então ali já começa um dilema para ele, porque ali e durante o resto do livro, ele sabe que a irmã da usurária não se classificaria no tipo de gente que ele teria permissão para matar. Então, ao matar a irmã da usurária, ele já começa esse dilema. E logo após a morte da usurária e da irmã da usurária, ele também fica num dilema, assim, porque a ideia era matar e roubar uma parte do dinheiro dela para se sustentar, porque ele estava em crise financeira. E ali ele já começa o dilema, porque ele não consegue roubar tudo que ele foi para roubar, ele acaba roubando umas ninharias, umas coisas pequenas, umas joias, que no final das contas ele não vai nem usar. Ele sai da casa da mulher, esconde essas coisas que ele roubou em algum lugar e acaba nem usando no final, assim. Então, aí começa a jornada do Raskolnikov numa culpa que vai da sua culpa interior até o remorso. O Raskolnikov começa a sentir fisicamente os efeitos da culpa. Ele começa a sentir febre, começa a delirar, começa a se sentir doente, porque ele sabe que ele cometeu um crime e aquilo está corroendo ele por dentro. Então, isso corroendo ele por dentro vai levar do remorso, da amargura dele por dentro, até o momento em que ele vai confessar o crime e pagar
a pena imposta pela sociedade. Então vai desde a pena que ele impõe a si mesmo, no remorso e na doença que ele acaba sentindo por causa do remorso, até o momento em que ele não vai mais aguentar, vai confessar esse crime e vai sofrer o castigo imposto pela sociedade. Então Raskolnikov é um personagem insuportável no livro, assim, na maior parte do tempo. O seu melhor amigo, em algumas partes do livro, ele mesmo vai falar, cara, esse cara é insuportável, ele é grosso com as pessoas, ele fala mal com todo mundo, ele é mal educado. Mas por isso que é complicado de explicar bem a literatura russa, porque algumas coisas acontecem já no significado do nome das pessoas. O Raskolnikov, a raiz do nome, vem de Raskol, que significa cisão, divisão. Então, tem muito a ver com o que acontecia na sociedade, mas também demonstra que o próprio personagem é um personagem dividido. É um personagem dividido entre essa sensação de ser melhor que os outros e o altruísmo. Porque em algum momento do livro, até seus melhores amigos, como eu falei, afirmam que ele é insuportável. Em outros momentos do livro, outras pessoas falam, cara, ele arriscou sua vida para salvar uma criança que estava num prédio em chamas. Ele deu dinheiro que ele não tinha para custear um enterro. Ele faz coisas absolutamente altruístas e, ao mesmo tempo, ele é um homem que muitas vezes, por ser tão egoísta, acaba sendo insuportável. Então, a jornada de Raskolnikov é uma jornada do crime ao castigo, mas é também uma jornada de um homem até ele voltar a ser homem de verdade. É um homem que foi quebrado, que se viu cometendo um crime, que se viu alheio à sociedade, pagando pelo crime que ele cometeu, e é um homem também que encontra a redenção. E a redenção, nos livros de Dostoiévski, sempre tem um ponto de vista religioso. Então, o Raskolnikov acaba encontrando a redenção no amor. Então, o Raskolnikov, o homem dividido, encontra o amor e encontra no amor a motivação para se tornar inteiro novamente. Então, é um livro muito bom, é uma leitura muito boa. Eu, particularmente, achei que em muitos momentos é um texto um pouco prolixo, é uma leitura de vez em quando desgastante, mas é uma leitura que tem um peso enorme na história. Assim, filósofos e pensadores históricos tiveram uma grande influência com a obra de Dostoiévski. Então, se você tem a ideia assim, de começar a ler literatura russa, de começar a ler Dostoiévski, se você nunca leu nada dele, lê Crime e Castigo. Eu só imagino que, se você for uma pessoa normal, você vai precisar de um auxílio para entender a obra depois. Vai precisar de uma certa pesquisa, de um certo auxílio para entender a obra com um pouco mais de profundidade. Mas é uma obra tão grande na história da literatura que eu acho que não pode passar sem ser lida. Ela merece ser lida, ser conhecida. E também, obviamente, todos os seus pormenores, né? Por que ele está contando essa história desse jeito, o que está acontecendo na Rússia nesse momento, por que ele está abordando esses assuntos. Então acredito que é uma obra que você precisa ler, é uma das maiores obras da história da literatura e com certeza você vai acabar gostando de alguma coisa na obra de Dostoiévski. Então, sobre Crime e Castigo, é isso. A nossa conversa por hoje termina por aqui. Se você gostou do vídeo, clica aí no curtir, comenta, compartilha com seus amigos. Novamente, isso vai ser muito importante para mim. E por hoje é só. Um abraço.